Cristo Jesus, o nosso bom pastor, nos dê sabedoria e entendimento quando queremos agora refletir na santa palavra do nosso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, certa vez uma família viajava em um trem. A filha tinha uma paralisia progressiva e precisava movimentar-se numa cadeira de rodas. Um problema na ponte fez descarrilhar aquele trem e vários vagões caíram na água, inclusive aquele vagão em que viajava essa família. Ao cair no rio, pai e mãe fizeram todo o esforço para sustentar a cadeira de rodas com a filha na superfície da água, até que veio o socorro. Puderam tirar a menina, mas os pais afundaram, de tão esgotados que estavam, e acabaram se afogando. Deram a sua vida para que a filha pudesse sobreviver. Esse acontecimento fez muita gente discutir se eticamente isso estava correto. Sacrificar duas pessoas consideradas sãs para que alguém pudesse sobreviver, mesmo que fosse em uma cadeira de rodas, e ainda suportando a dor pela perda dos seus pais. Porém, amor de pai e mãe é assim, é coração, é emoção, é razão deixada de lado, é ação imediata. E assim, minha gente, Jesus fez conosco. Ele não pensou, não analisou vantagens e desvantagens, mas Ele agiu. Preferiu dar a sua vida perfeita pelas pessoas imperfeitas, por puro e imenso amor. Todo o Salmo 23 e todo o capítulo 10 do Evangelho de João mostram esta relação afetiva, comprometida do Salvador Jesus com as suas ovelhas. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus conhece cada uma das pessoas que lhe pertencem através da fé. Ele as chama pelo nome. Elas escutam a sua voz e o obedecem. Jesus tem tanto amor pelas suas ovelhas, que Ele deu a sua vida para salvá-las, que Ele se sacrificou para salvar cada um de nós. Por isso Jesus é o bom pastor. Há muitos anos atrás, viveu um homem que por muito tempo foi perseguido. A insegurança era a sua companheira. A sua vida estava sempre por um fio. A morte rondava
o seu dia a dia. E foi esse homem chamado Davi, que em meio à insegurança do seu dia a dia, teve a sabedoria e a inspiração divina de escrever essas palavras, que são talvez as mais consoladoras da Bíblia, as palavras mais confortadoras que a palavra de Deus nos apresenta. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Quando passamos por dificuldades, ou nos deparamos com situações que colocam em risco a nossa vida, como uma doença, por exemplo, ficamos inseguros. O medo, às vezes, é mais forte. E parece que não existe ninguém que possa nos ajudar. É nestas horas que precisamos lembrar novamente destas palavras do Salmo 23. Quando Davi foi perseguido, enfrentou perigos, ele se sentiu como uma ovelha indefesa. E olhando então para a sua fragilidade, para a insegurança e para a sua dependência de Deus, ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O povo sempre corre atrás de uma palavra, mas muitas vezes essa palavra não é de Deus. As pessoas querem uma palavra que lhes agrade, que lhes faça bem aos seus ouvidos, que resolva imediatamente os seus problemas e angústias. O rei Saul, lá no Antigo Testamento, por exemplo, deixou de ouvir a palavra de Deus e preferiu consultar uma médium, uma adivinha. Por causa disso, ficou perturbado, foi perseguido pelos inimigos, derrotado, viu os seus filhos serem mortos e por fim acabou se suicidando. Por isso, a palavra preciosa que tanto necessitamos é unicamente a palavra de Deus. Essa palavra consola, essa palavra orienta, essa palavra dá segurança para o nosso viver. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas como? Nada me faltará. Aqui na terra, aqui no mundo, temos tantas necessidades. Em que sentido nada me faltará? Minha gente, irmãos e irmãs, amigos e amigas, Deus não deixa faltar nada daquilo que precisamos para a nossa jornada rumo ao céu, pois Jesus conquistou tudo para nós, tudo aquilo que era necessário para essa jornada rumo à eternidade. E tudo isso
Ele nos dá no Evangelho, na palavra, de modo que não nos falte nada. Ele nos dá o seu Espírito Santo, suas bênçãos, os dons, a força, o consolo, a esperança, o perdão. Davi, o autor deste salmo, conhecia a luta pela vida, as constantes ameaças que querem nos desviar e derrubar, se possível, do caminho de Deus. Nesta vida, acidentes, catástrofes, guerras, doenças, epidemias projetam a sombra da morte diariamente sobre nós. O nosso corpo treme diante desta sombra e também da própria morte. Mas mesmo assim, em meio ao tremor diante da morte, não precisamos ter medo. Nós somos consolados pelo próprio Deus. Nós somos amparados e acompanhados pelo próprio Deus. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa comigo. Deus se importa contigo. Ele não nos deu a vida e agora está lá em cima sem se preocupar com a gente. Mas Ele é como pastor que cuida e protege as suas ovelhas no campo. Ele se importa conosco, tanto que enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, para perdoar as nossas culpas, e assim então nos dar a certeza de que existe uma vida eterna após a morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, mesmo que a doença venha e tu estejas desanimado e inseguro, mesmo que tu estejas com dificuldades e problemas na tua família, e parece que não há uma luz no fim do túnel, mesmo que tu penses que aquele teu familiar que tem um problema sério não tem mais chance, mesmo que tu penses que esta pandemia que estamos vivendo não vai terminar e talvez até nos atinja, lembre-se, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor te dá novas forças, te guia no caminho certo, te acompanha como Ele mesmo prometeu. Quem é ovelha do Salvador Jesus, escuta a sua voz, essa voz que é a sua palavra, ouve os seus conselhos e pratica isso, vive isso no seu dia a dia. As verdadeiras ovelhas de Jesus seguem a Ele, dedicam a sua vida, as suas habilidades, os seus bens, o seu tempo para servir ao Senhor. Aqueles também que querem fazer parte do rebanho celestial, dedicam-se já nesta vida a falar desse bom pastor, para aqueles que ainda não o conhecem,
para aqueles que não estão ainda nesse caminho, aqueles que estão desgarrados do rebanho desse bom pastor. Cada um de nós, eu e tu, somos testemunhas, somos comunicadores desse amor grandioso que Jesus tem por todas as pessoas. Tenha certeza, Deus quer te usar também como instrumento para levar o seu amor para as pessoas. O Senhor é o meu pastor. Nós somos ovelhas deste bom e maravilhoso pastor. No bom pastor Jesus, encontramos forças para continuar vivendo, enfrentar as aflições, as dificuldades. Com Ele, aprendemos a nunca estar cansados para servir a Deus e ao próximo, e aproveitar as oportunidades oferecidas para fortalecer a fé e para apresentar aos outros o bom pastor que deu a sua vida por nós. Por isso, confiar no pastor do Salmo 23 é entregar toda a nossa vida nas mãos dele e ter a certeza de que ele está conosco para nos guiar, para nos perdoar, para nos salvar. Por isso, ande sempre na companhia e na direção do bom pastor Jesus Cristo. Amém.